Boa noite, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês, amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Também, boa noite, paz seja contigo, você que está prestando o seu culto no seu lar, que Deus esteja te abençoando e falando com você neste momento. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Marcos, capítulo 13 em diante, 1 em diante. Marcos capítulo 13, versículos 1 em diante. Amém? O título aqui diz: Os sinais do fim. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Respondeu-lhe Jesus: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas essas estiverem para cumprir-se? Disse-lhe Jesus: Cuidai para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares e fomes. Essas coisas são o princípio de dores. Deveis estar de sobreaviso. Sereis entregues aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas primeiro o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O que vos for dado naquela hora, isso falai. Pois não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte ao outro irmão, e o pai ao seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Vamos dobrar nossos joelhos, Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te exalto, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje para prestarmos culto ao Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Peço ao Senhor que o Senhor, Pai, seja exaltado nessa noite, que o Senhor se sinta à vontade no nosso meio. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus. Lava-nos, Pai, lava-nos com o teu sangue remidor de pecados. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor, Pai, nos dá de estarmos aqui falando abertamente que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor ama a todos, que o Senhor, Pai, está aqui para nos ouvir, está aqui para, Pai, receber o culto que prestaremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por cada um que veio, Pai, da sua casa até este templo hoje. Agradecemos por aqueles que neste momento estão nas suas casas também, Senhor, prestando o seu culto com a sua família, Senhor. Abençoa os filhos, abençoa o marido, a esposa, abençoa o vovô, a vovó, Senhor, abençoa, Pai, aquele que está ouvindo, Senhor, meu Deus,
este culto, Senhor, aquele que está assistindo, aquele que está neste momento angustiado, Senhor, está depressivo, está pensando cada coisa, Senhor, tem misericórdia, esteja trabalhando nas nossas vidas, esteja, Pai, nos levando, Pai, a refletir, Pai, que o Senhor já morreu na cruz do Calvário por nós, o Senhor já levou todas as nossas dores, o Senhor já perdoou os nossos pecados. Tudo que devemos fazer é te seguir, é te servir, Pai. Tudo que devemos fazer é esquecer-nos, Pai, das coisas que para trás ficaram, Pai. Tudo que precisamos fazer, Pai, é negar-nos a nós mesmos dia após dia, Senhor. Pegar a nossa cruz e te seguir, Senhor. Ah, meu Rei, nós queremos te agradecer. Nós queremos exaltar o Senhor. Nós queremos glorificar ao Senhor. Obrigado pela alegria. Obrigado pela saúde. Obrigado, Pai, pelo dinheiro, Senhor, pelas provisões, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pela nossa família, Senhor. Seja glorificado através da nossa vida, seja exaltado através das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra. este culto é pro Senhor, meu Rei. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 quero te ver. Você pode cantar bem alto, santo. Santo, 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 quero te ver. Os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Te ver, Senhor, e exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo.
Santo, 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 quero te ver. Declare, abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Mais uma vez, Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Aleluia. Glória a Deus. Santo e exaltado. Vamos neste momento orar pelas ofertas em nome de Jesus. Senhor meu Deus, bom estar aqui te louvando. Obrigado por estar recebendo os nossos louvores. Já podemos sentir a tua presença. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque podemos falar de boca aberta que o Senhor não está conosco apenas num culto de domingo, mas o Senhor está conosco no carro, no trabalho, no momento que estamos dormindo, Senhor. Sempre podemos sentir o teu abraço, sempre podemos sentir, Pai, o teu amor para conosco. Esteja recebendo neste momento, Senhor, essas ofertas, Pai, que o teu povo traz, Pai, nesta casa. Também esteja abençoando aqueles que estarão dizimando, Senhor, neste momento. A 10ª parte, Pai, a 10ª parte daquilo que o Senhor, Pai, deu força para cada um de nós, deu saúde para cada um de nós trabalharmos, honestamente, Senhor, honestamente. Obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos, pode ofertar, nós estaremos cantando mais uma vez.
Andei tão cego, sem rumo certo, buscando paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia!
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor lá no livro de João, capítulo 16. Assim nos diz a palavra do Senhor: disse-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler junto? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos juntos? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu mais uma vez mais fortinho. Senhor nosso Deus, fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Usa-nos, Pai, na Tua presença, para que venhamos crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Eu vou citar alguns versículos, você que quiser acompanhar junto, fique à vontade, tá bom? O tema desta pregação, ou como diz a Neuma, deste estudo, é persevere. Persevere. Na Bíblia, nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse as seguintes palavras, meus irmãos. Muitas vezes não tão claras de observar, mas claras de entender, que é a perseverança, é a coragem, é o esforço e é a fé. Porque se você não tiver fé, você não vai se esforçar. Você não vai se esforçar se você não tiver coragem para agir, coragem para se mexer, para fazer. Só que mesmo com coragem e com esforço, você não vai alcançar aquilo que a tua fé planejou. Você não vai alcançar aquele objetivo sem a perseverança. Então essas coisas andam juntas. Tem muitas pessoas fortes que não chegam nos seus objetivos, seja quais forem, pela falta da perseverança. E de acordo com o dicionário, perseverança é a qualidade de quem não desiste, de quem não desanima com facilidade. É a persistência, é conseguir um trabalho pelo excesso da perseverança. Nós vemos, muitas obras da natureza, muitos rochedos, cachoeiras lindas, que muitos de nós saímos às vezes da nossa casa, andamos quilômetros para passear, para ver, Eu sempre passo por Vila Velha ali e vejo as pessoas, aqueles ônibus, aquelas caravanas vindo para ver aquela formação, mas levou anos para aquilo tudo, aquelas rochas se formarem. A água precisou ser muito perseverante. Muito perseverante. E nós lemos: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Tenham ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, Ele não está falando que nós não teremos aflição. Ele não está falando que nós não vamos esquentar a cabeça, que nós não vamos acordar cedo, que nós não vamos muitas vezes suar no nosso trabalho, suar para criar os nossos filhos, suar para manter um casamento na base que é Cristo. Ele não falou isso, Ele não prometeu,
E eu já falei isso em pregações anteriores e volto a repetir. Esta igreja não fala isso. Nós não enganaremos você, meu irmão e minha irmã, dizendo que com Cristo é tudo as mil maravilhas, você não vai ter aflição. Mas nós falamos que é para nós termos bom ânimo, é para ter fé. O mundo tem um ditado que a esperança é a última que morre. A nossa esperança, ela já morreu, já ressuscitou no terceiro dia. A nossa esperança é Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Tenha ânimo. As lutas que acontecem para os irmãos daqui são as lutas que muitas vezes acontecem para os irmãos deste outro lado. Porque todos nós somos humanos, todos nós passamos pelas tribulações. A diferença, meus irmãos, é que não podemos desistir. Precisamos estar cada dia mais aprendendo, mergulhando na palavra do Senhor e aplicando ela na nossa vida. A aflição é a condição de quem está aflito, angustiado, preocupado. É um sofrimento causado pelo desgosto. A aflição, meus amados, é uma tristeza ocasionada por alguma dificuldade. É um excesso de preocupação. É a ansiedade, a angústia. Lembra que Jesus falou: não andeis ansiosos quanto a vocês vão haver de comer ou beber. O que Jesus está falando? Ei, vocês têm que vencer isso. Vocês terão ansiedade, mas vocês têm que vencer. Você não pode andar ansioso. Tem momentos na tua vida ali que você, poxa, vai ter que tomar uma água, vai ter que respirar, vai ter que contar até 10. Mas você não pode andar nesse limite. Os nossos irmãos que dirigem na BR, muitas vezes está escrito 110. Mas não são em todos os lugares que nós andamos a 110. Tem momento que a gente vê daqui, de longe ali, um caminhão apodando, a gente vai reduzindo já, a gente não mantém o 110. A gente não mantém a velocidade máxima. Então tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós precisamos pegar e reduzir, tirar o pé do acelerador. Tenha um tempinho para a tua família, tenha um tempinho para os teus filhos, tenha um tempo para você mesmo. Tenha um ânimo. Ânimo é uma condição do espírito, alma ou espírito. É o excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. Ânimo é coragem. Os irmãos estão entendendo? Ânimo. Tenham coragem. Tenham determinação. Queridos, na história nós temos muitas pessoas que foram perseverantes. Dentre elas, eu quero citar duas. Eu vou citar duas pessoas aqui. A primeira pessoa é Thomas Edison. Thomas Edison, ele inventou a lâmpada elétrica incandescente. Conta-se que Thomas Edison admitiu, certa feita, que descobrira 100 maneiras erradas de inventar a lâmpada, antes de finalmente lograr seu intento. Quantas tentativas ele fez? Nesta fonte aqui eu encontrei 100 maneiras, tem outras que falam 1000 maneiras, tem outras que falam 10.000 maneiras. Ou seja, ele errou muitas vezes, ele falhou muitas vezes, mas a perseverança levou o nome dele até hoje a ser conhecido por nós. A lâmpada é um dos inventos dele, né? A perseverança. E qual que é a visão dele dos erros? Não é que ele errou, foram 100 maneiras erradas de inventar. Pô, foi 100 maneiras erradas de inventar, de fazer, né? Ele não considerou um erro. Aqueles erros, na verdade, foram sendo corrigidos até ele chegar ao acerto, naqueles supostos erros. Outra pessoa que eu gostaria de citar rapidamente aqui é o Michael Phelps. O Michael Phelps, para quem não lembra, é um recordista mundial, é um nadador, né, que conseguiu várias medalhas olímpicas. E achei um relato na internet que, ao terminar os 200 metros borboleta, na 5ª posição naquela Olimpíada,
aos 15 anos, Michael Phelps tinha, poderia sair da competição satisfeito, certo? Queridos irmãos, 5º lugar numa Olimpíada, aos 15 anos, poderia sair satisfeito. Errado. Mesmo tendo feito sua melhor marca, Phelps saiu da piscina frustrado por ter sido derrotado. Após a prova, foi nadar numa piscina de apoio. Lenny, que foi o campeão, né, dos 100 metros e 200 metros costas naquela Olimpíada, viu aquilo e não parecia que Phelps estava simplesmente relaxando, e sim nadando forte. Daí Lenny foi falar com o Phelps lá. Mas Phelps, a Olimpíada acabou para você. Vá curtir. O que você está fazendo? Acabou, você já tirou 5º lugar, já fez o teu papel, vai lá passear agora, vai passear. E Phelps respondeu: estou treinando para a Olimpíada de 2004. Ele terminou a prova em 5º lugar, já pulou para a piscina treinando para a Olimpíada que aconteceria 4 anos depois. 4 anos depois, meus amados irmãos. Esse 5º lugar, ele fez 1 minuto e 56, se não me falha a memória. O primeiro lugar fez 1 minuto e 55. Por 1 segundo, ele não ganha o primeiro lugar quase. 4 anos depois, não apenas ele ganhou, como bateu o recorde. Ele fez em 1,54, em primeiro lugar. Mas a perseverança, nós que estamos aqui, muitas vezes assistimos esse campeão aí, Michael Phelps, que bonito, ganhou no pódio, primeiro lugar, bandeira subindo do país dele, mas a gente não vê quanto treino teve, quantas vezes ele teve oportunidade de desistir, mas continuou. Eu trouxe só 2 exemplos, meus amados. Um atleta precisa ser perseverante para concluir cada etapa de um treinamento. Eu não sei os irmãos, se já fizeram uma corrida, se já fizeram algum treino, né? Mas você tem que ser perseverante. Você não fez algum treino, né? Às vezes você está fazendo a tua tarefa de casa, né? Quantas vezes você compra algo para passar no carro, né? E aquela pasta não fica legal. Você tem que ser perseverante, né? Comprando outra. Você está fazendo alguma coisa gostosa, naquele primeiro domingo não sai, no outro não sai, e assim vai. Até que você vira a vovó, né? E teus netos, né, ficam babando na comida da avó. Como é que a avó consegue fazer aquela comida que ninguém faz? Quantas refeições a avó já não treinou? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nós não estamos lutando uma luta, meus amados, da carne. Estamos lutando para um dia irmos morar com o Pai. Essa é a nossa luta macro, né? E dentro dessa luta, nós temos as nossas lutas diárias. Temos as nossas lutas diárias que nos levam a cada dia mais perto deste momento. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, também no capítulo 10, versículo 31, diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Então nós falamos que nós precisamos fazer para a glória de Deus a nossa devocional, prestar o nosso culto, mas nós precisamos também fazer a comida para a glória de Deus, fazer o nosso melhor no trabalho para a glória de Deus, cuidar do nosso carro para a glória de Deus e assim por diante. Na Bíblia também nós encontramos vários exemplos, meus amados. Vamos lembrar da mulher do fluxo de sangue? Vamos ler qual que é o diagnóstico dela?
Marcos capítulo 5, versículo 25. Amém? Vamos lá então. Olha o diagnóstico dessa mulher, ó. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Então, ó, primeiro diagnóstico, ó, 12 anos ela sofria disso. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Queridos, os irmãos, assim como eu creio que já foram em médico. Sabe quantas horas você fica às vezes para ser atendido. Imagine quantos médicos essa mulher já não passou. E gastara tudo o que tinha, com consultas, com exames, com locomoção, mas em vez de melhorar, piorava. Esse é o diagnóstico desta mulher que estava com fluxo de sangue. Agora, olha a demonstração de fé dela, lá no versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E os irmãos vão ler aí na sequência que Jesus falou para ela ir em paz, que a fé dela tinha salvado, que ela tinha sido curada. Os irmãos viram o diagnóstico dela. Naquela época, meus irmãos, ela era considerada impura, ela não poderia encostar em ninguém, quem encostasse nela seria impuro. Imagine a fragilidade dela. E mesmo assim, graças a Deus, ela teve coragem para pegar e enfrentar todos os obstáculos. Ela se esforçou, porque uma coisa é você ter coragem. Eu tenho coragem, beleza, daí veio o primeiro obstáculo, ou o primeiro obstáculo está difícil, não, ela para. Não, mas ela usou a perseverança. No primeiro obstáculo, ela tá bom, levou talvez um safanão de alguém, foi para outro caminho, até que conseguiu chegar em Jesus. Até que conseguiu chegar em Jesus. Note, meus amados irmãos, que não adiantava a perseverança dela, não adiantava a coragem dela, não adiantava o esforço dela se não fosse a fé na pessoa certa. Esta fé: se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Neemias, meus amados, vamos lembrar de Neemias, o copeiro do rei. Neemias, ele sentiu muito que ele precisava ir reconstruir o muro de Jerusalém, o muro da cidade. E o rei falou para ele ir, resumindo bem a história. Só que quando ele começou a construção, meus irmãos, ele começou a enfrentar desprezo, ameaças, falsidades, calúnias, traição. Ele precisou lidar com medo. Tudo isso ele precisou pegar, colocar no bolso e colocar sua fé em Cristo, colocar sua fé em Deus e ir. Os irmãos que quiserem acompanhar, a leitura é bem extensa, mas eu não consegui abreviar, meus irmãos, tá? Neemias, abra lá em Neemias, capítulo 4. Irmãos, eu só peço que os irmãos peguem uma lupa e tudo que os irmãos forem ler, tudo que os irmãos forem ver aí, lembrem da perseverança. Perseverança. Veja como a mulher do fluxo de sangue foi perseverante. Veja como Thomas Edison foi perseverante, Michael Phelps. Vamos ver como Neemias foi perseverante. Quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse:
O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Daí Neemias orou lá: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e seja eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Preste atenção. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei, olha a estratégia, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados diante uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Desta maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Amém? Os irmãos entenderam? Conseguiram visualizar a perseverança? O inimigo pronto para atacar. E eles, em vez de recuar, permaneceram firmes na obra, trabalhando. Queridos, eu frisei bastante ali, eles oravam ao Senhor, mas eles trabalhavam. Eles planejavam, peraí, o muro não está todo o muro pronto. Então, nesses lugares a gente precisa fortificar. Você fica com uma trombeta aqui.
Se você vê alguém, se você vê o inimigo, toque essa trombeta, que todos nós vamos sair da onde nós estivermos e vamos se reunir aqui para a peleja. E Deus lutará por nós. Coragem, esforço. Com uma mão eles estavam trabalhando, com a outra mão estavam com uma arma, estavam com a espada. Esforço, perseverança. Os irmãos conseguiram notar a perseverança de Neemias? Vamos lembrar que Neemias, naquele momento ali, era um líder, meus irmãos. Imagine um líder que não tem perseverança. Um líder que em qualquer obstáculo foge. Como depois muitos ali vão, até próprios amigos de Neemias vão chegar e falar: mas fuja, vamos parar. Você não pode. Você que tem mais curiosidade, leia o livro de Neemias em casa, você vai ver como foi essa construção. Mas o resultado, eu gostaria que os irmãos lessem comigo lá em Neemias capítulo 6 aí, versículo 15. Olha o resultado em Neemias capítulo 6, versículo 15. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Você vai ver o resultado quando as pessoas ao seu redor ficarem abismadas. Aquelas pessoas que falaram para você: não vai dar certo. Você não está fazendo, meus irmãos, preste atenção, eu não estou falando de você desejar o mal do teu próximo, não. Eu estou falando para você permanecer firme no caminho. Se aquilo que você está fazendo é para Deus, foi Deus que falou, faça. Não pare, persevere, continue. O Senhor, Ele vai pelejar as lutas que você não consegue, e as que você consegue, você vai ter a força do nosso Deus para pelejar. Continue. Depois as pessoas vão ver que realmente o que você fez vale a pena. Realmente o que você fez era da parte do Senhor. Paulo, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 28, o apóstolo Paulo fala assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Note, o apóstolo Paulo, quantas lutas ele passou, quantas dificuldades, mas o que levou ele a enfrentar tudo? A perseverança. Ele parou de olhar para as coisas que ficaram para trás e prosseguiu para o alvo. E no final, ele combateu o bom combate. Persevere, meu amado e minha amada. Vamos lembrar de Ana, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, dos versículos 9 ao 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló,
Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Queridos, era uma mulher estéril. Sempre ela pegava e olhava para as outras mulheres e olhava para si mesmo. Embora o seu marido a amasse muito, ela era infeliz porque ela não tinha filhos. Quantas vezes essa mulher já não chorou? Quantas vezes essa mulher não orou ao Senhor? Persistiu. E o Senhor abençoou ela. Vamos lembrar do profeta Samuel, é filho de Ana. Nós podemos hoje conhecer o nome de Samuel e como Deus usou ele, por causa de uma mãe que era estéril. Orou, chorou, orou, e o Senhor abençoou ela. Aleluia. Davi, primeiro livro de Samuel também, capítulo 17, versículo 45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhou a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortou-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Os irmãos perceberam também que as pessoas que desejavam o mal daquele servo do Senhor, mais uma vez viram que era Deus e fugiram. Queridos, Davi, é evidente, meus amados, a fé de Davi. É evidente. Mostra nos versículos anteriores: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso que está pegando e desafiando os exércitos do Deus vivo? Fé. E os irmãos perceberam o que ele falou para o gigante: fé. Só que para ele enfrentar, tinha fé. Para ele enfrentar, ele precisou ter coragem. Ele precisou ir lá. Não era mais ninguém. Olhava para trás, estava o exército, todo mundo olhando ele ali. O que esse piá está fazendo? No momento que Golias estava vindo contra ele, ele precisou pegar, esforço. Pegou a funda, girando, esforço. O que ele estava visualizando? A testa do gigante. Era o lugar vulnerável. Era a primeira vez que Davi estava pegando aquela funda? Não.
Era uma arma que ele já usava. Ele treinava. Então, tá vindo o gigante, tá vindo. Uma coisa é você atirar num alvo parado. Outra coisa é um alvo em movimento e ainda se preparando para te atacar. Foi. Lançou, fez o melhor possível. Ele precisou ter um esforço, meus amados. Ele não tinha apenas que jogar uma pedra. A pedra podia bater no gigante ali, beleza. Não, ele tinha que jogar com força, com mira. É claro que Deus estava ajudando ele. É claro, é evidente que Deus era com ele. Mas ele precisou se esforçar. O gigante caiu. Davi teve fé, coragem, esforço. Acabou? Não. O gigante caiu. Ele caiu, talvez desmaiou, talvez estaria morrendo. O fato é que ele estava abatido já. Estava abatido. E com uma pedra ainda encravada na sua testa. Mas Davi precisou perseverar. Precisou correr. Pegou a própria espada do gigante, Golias, e arrancou a cabeça. Conforme ele tinha dito antes que faria. Agora o gigante está morto. Agora ele combateu o bom combate. Os irmãos, vejam, fé, mas precisa ter esforço, precisa ter coragem. Queridos irmãos, então Davi ele precisou ter coragem. Tudo bem, mas ele poderia lá, agora eu sou corajoso, estou parado ali. Mas se ele não tiver esforço, se ele não fizer nada, se ele não correr, se ele não pegar uma espada, se ele não pegar, ele era habilidoso aquele atirador de pedras lá, ele precisou pegar alguma coisa, ele precisou fazer um esforço. Nós vemos as grandes conquistas. Ah, beleza, o mar se abriu, tá bom. Mas Deus foi lá, pegou o povo, cada um, e levou no colo? Não, o povo precisou andar. Andaram. Os irmãos que já tiveram oportunidade de ir na praia, né? Às vezes a gente vê aquela ilha lá longe, né? Aquela ilha lá longe. Imagine que Deus abre o mar. Opa, deu até um eco, desculpa aí. Abriu o mar. Beleza. E agora você vai ter que andar, meu amigo. O que você vai querer? E foi assim que aconteceu. Então, eu estou frisando bastante, meus irmãos, é que nós, muitas vezes, a gente crê. Eu não falo que os irmãos estão mentindo, que eu estou mentindo, estou errado em crer, mas a gente não faz, não age. Nós não temos a coragem de pegar e fazer tal coisa, e agir, e colocar a mão na massa. Nós não temos esforço. Eu quero ser um empresário, mas eu quero ser um empresário, a minha loja vai abrir 10 horas. Não, a loja vai ter que abrir às 8, às 9. Você tem que estar lá para pegar e limpar a loja, para preparar o estoque às 6, às 7. Você vai ter que ser o primeiro a entrar e o último a sair, porque você vai estar em fechar a caixa, você vai ter que fazer pedido. Eu quero um trabalho. Queridos, os trabalhos legais é bem... esquenta bastante a cabeça. Principalmente numa empresa, os irmãos acham que o dono da empresa vai pegar e pagar mais para uma pessoa que vai fazer a mesma coisa que outra? Não. Essa pessoa vai ter mais responsabilidade. Essa pessoa vai ter que estar 24 horas com o telefone do ladinho da casa. Então nós queremos a bênção do Senhor, nós temos fé para alcançá-la, mas nós não temos a coragem de ir lá agir, nós não temos a coragem de se esforçar para pegar e fazer isso. E quando a gente faz um dia, beleza, hoje eu acordei 7 horas, outro dia acordei 7 horas, no outro dia já às 8, no outro dia já às 9, passou 2 semanas, já desistiu. Tem fé, tem esforço, tem coragem, mas não tem a perseverança. Querido cristão, querido filho de Deus, nós precisamos ter essas qualidades na nossa vida. Nós precisamos pegar e suar a camisa.
Jesus, Ele vai nos abençoar, vai nos ajudar, vai conosco. Ele vai abrir o mar vermelho, Ele vai pegar e fazer o sol parar, Ele vai fazer o impossível para nós conseguirmos, mas nós precisamos se esforçar. Já foi pregado nessa igreja também, me diga um homem de Deus que estava numa rede, tranquilo, sossegado, e foi Deus chamar lá. Então o Senhor, Ele procura aqueles que estão fazendo o esforço, meus amados. O próprio Davi, eu acabei de falar, ele não chegou do nada ali. Ele teve todo um histórico lá. Veio o leão para pegar e matar as ovelhas, eu peguei e fui em cima do leão. Veio o urso, fui em cima do urso. Jesus, lá em Isaías capítulo 53, Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Em Hebreus capítulo 2, versículo 17 ao 18, por essa razão era necessário que Ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, cumpriu tudo, se esforçou. Quando todos correram, Ele teve coragem. Quando o próprio amigo dele falou, não vai morrer, Ele falou, apartai-vos de mim, Satanás, apartai-vos de mim. O próprio amigo dele falou. E ele falou, não, eu tenho uma missão, eu tenho que ser perseverante. O próprio Jesus nos mostra essas qualidades: esforço, perseverança, coragem, fé. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Perdão, meus irmãos, aqui estava escrito em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, beleza? Agora Romanos 5, 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E Marcos capítulo 13, versículo 13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Persevere, não desista, não desanime, continue firme. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Vá se alinhando em Cristo, vai orando, vai falando as dificuldades, as coisas novas que você encontrou. Senhor, hoje foi difícil, eu tentei, foi difícil. E o Senhor vai te ajudar, vai te mostrar como você fazer melhor. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe para nós nesta noite.
de domingo. Obrigado. Não nos deixa desistir. Não nos deixa, Pai, desanimar. Que venhamos, Pai, colocar e lançar todas as nossas preocupações diante do Senhor. Que toda ansiedade venha sair do nosso coração. Que toda doença causada pelas preocupações venha sair de nós, Pai. Que venhamos, Pai, nos preocupar sim. No entanto, crer, Pai, que o Senhor está, Pai, no controle. Que esta preocupação, Pai, ela é pequena perto do grande Deus que temos. Do grande Deus, que não há problema tão grande para o Senhor, Pai, que não há impossível no seu dicionário, Senhor, meu Rei, que a gente venha descansar, Senhor, em Ti, que venhamos reclinar a nossa cabeça, Pai, no travesseiro durante a noite, venhamos descansar, sabendo, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, e que as preocupações do dia a dia a gente venha levar, Pai, nas orações ao Senhor, e o Senhor, Pai, venha, Pai, nos confortar, nos consolar, falando: filho, vai dar certo, filho, eu estou contigo, filho, não desanime, filho, permanece em pé, se esforce, seja corajoso, não desanime, tenha fé, porque eu já venci o mundo. Aleluia, Senhor, que venhamos, Pai, ter essa fé cravada no nosso coração, Pai, para que não venhamos, Pai, cair, mas, Pai, venhamos marchar, Senhor, venhamos, Senhor, meu Deus, mesmo machucados muitas vezes, mas marcharmos para o Senhor, crendo que o Senhor tem a cura, crendo que o Senhor tem as respostas, crendo que o Senhor vai nos ajudar e vai nos abençoar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o grande amor do Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a doce comunhão do Senhor Espírito Santo seja com todos nós, seja com todos nossos irmãos que nos assistem, desde agora e para todos sempre. Amém. Vá na bênção, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, uma excelente semana de vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, paz.